Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Já peço a você que se inscreva aqui embaixo e já deixe seu like. Hoje, dando continuidade à nossa série Crescimento, hoje vamos estar falando sobre personalidades, temperamentos e dons. É muito importante nós conhecermos a nós mesmos. Já entendemos que fomos salvos, transformados por Jesus e agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas entender também como nós sentimos, a maneira que pensamos, a maneira com que agimos, podem fazer uma grande diferença no reino de Deus. E o nosso bate-papo hoje está baseado num livro muito bacana que eu já deixo a sugestão para você, que é Temperamentos Transformados por Tim LaHaye. O autor ele apresenta 4 temperamentos que são dos clássicos de análise comportamental. A primeira, ele vai falando sobre o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. E é interessante que o autor ele vai apresentando cada personalidade, cada temperamento deste e fazendo a relação com os personagens bíblicos. Quer ver um exemplo? Peguei até uma colinha aqui. Ele inicia com Pedro, apresentando Pedro como o típico do sanguíneo, aquele comunicativo, amável, expressivo, mas também com seus defeitos. Indisciplinado, volútil, impulsivo demais. Mas uma coisa que é interessante, que tanto o autor apresenta e uma coisa que a gente precisa pensar, que a nossa personalidade, que o nosso temperamento precisa estar sujeito ao controle do Espírito Santo de Deus. Sabe aquela história, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou desse jeito? Para com isso, meu irmão. Para com isso, meu irmão. Deus pode transformar e a gente precisa submeter todo o nosso ser ao senhorio de Cristo e ao controle do Espírito Santo de Deus. Ele vai apresentar Paulo como colérico, apresentando aquele cara energético, prático, independente, como seus defeitos também, impaciente, vaidoso. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um site que eu achei muito legal, que apresenta um resumo do livro e também lá tem análise dos perfis em que você pode observar e analisar qual que você se encaixa. Ele apresenta Moisés como melancólico, mas a habilidade sendo muito habilidoso, minucioso, sensível, características dos melancólicos. Apresenta Abraão como fleumático, pessoa estável, tranquila, calma, cauteloso. Mas qual é a relação? Qual é a relação entre esses temperamentos e dons e talentos? É a relação totalmente, uma relação que faz toda a diferença se entendermos a nossa personalidade, entendermos aquilo que Deus tem para a minha vida e como eu posso usar isso para a glória do Senhor. Eu entendendo como que eu penso, a forma que eu penso, a forma com que eu sinto, é fundamental, primeiramente, para deixar o Espírito Santo de Deus tomar todos os meus pontos fortes da minha personalidade, do meu temperamento e submeter isso diante do Senhor. Se eu sou uma pessoa alegre, se eu sou uma pessoa comunicativa, colocar isso à disposição do Senhor. Como também, se eu tenho os meus defeitos, as minhas falhas, se eu tenho as minhas imperfeições, e muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade em enfrentar essas situações, é também nos colocarmos diante do Senhor e dizendo: Pai, Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida, pois eu quero ser instrumento em tuas mãos. E quando olhamos para a palavra de Deus a respeito da lista dos dons, dos talentos, dos ministérios, em 1 Coríntios, capítulo 12, a gente vai observar isso. Em Romanos, capítulo 12 também, vai apresentar a lista dos dons e dos talentos.
Em tudo isso a gente precisa analisar e buscar o discernimento de Deus e falar assim, Senhor, quais são os meus dons, quais são os meus talentos, qual é o chamado do Senhor para a minha vida, e a partir disso, entendendo a minha personalidade, entendendo as minhas imperfeições, entendendo o chamado de Deus para a minha vida, ser bênção de Deus. Se esse vídeo fez sentido para a sua vida, comente aí, compartilhe e tamo junto. E vamos seguir para o último vídeo, então fiquem conectados ao canal. Deus te abençoe.